Creio eu que Deus tem uma palavra no nosso coração. Os primeiros anos, você era eu que era o pregador. Eu falei, varão, nem dormir de noite eu dormi. Mas eu disse, se Deus nos escolher é porque Deus tem algo, né? Irmãos, louvar a Deus, né? Pela vida da pastora Duque, que fez o convite. Louvar a Deus também pela vida das crianças. Que lindas as crianças, né? Elas têm comunhão uma com a outra. Isso é lindo. É por isso que Jesus falou que se nós não sermos semelhantes às crianças, nós não herdaremos o reino. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, minha companheira, que o céu me deu, pela vida dos meus filhos. Louvar a Deus também pela vida dos meus companheiros de oração. E creio que vai interceder pela minha vida nesta noite, porque estamos em uma igreja. Igreja é lugar de interceder pela vida do outro. Livro do Apocalipse, livro do Apocalipse, no seu capítulo número 3. Louvado seja o Senhor. Versículo 14, podemos ler? Podemos ler? Amém. Que a anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomaras que foras frio ou quente, assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes tu que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que veja. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém. Meus irmãos, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar seus servos. E neste livro aqui, no capítulo 1, versículo 3, está escrito que bem-aventurado é aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Verdade, todos nós sabemos que quem escreveu esse livro foi João. E quem é João? João, ele é filho de Zebedeu, irmão de Tiago. E a Bíblia diz nos Evangelhos que uma certa vez ele foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Mas o que mais me chama a atenção é que lá em Mateus, no seu capítulo número 10, logo após João ser chamado para ser discípulo, o mesmo também vai ser chamado de apóstolo. O que mais me chama a atenção de Jesus é que antes de Jesus chamar João de apóstolo, primeiro Jesus vai chamar de João de discípulo. Mas por que Jesus chama de discípulo primeiro para depois chamar de apóstolo? Porque há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo é aquele que segue, aquele que se assenta para estudar, aquele que observa e aprende o que está sendo feito. Já apóstolo é aquele que é enviado para uma missão. Observe que Jesus, antes de enviar João para uma missão, o mesmo João que foi enviado
ele teve que assentar primeiro para ouvir Jesus falar. Porque como apóstolo ele é enviado para falar, mas como discípulo ele se assenta para escutar. Júlio, o que você está querendo dizer? Lá vai. Não tem como ser enviado para falar sem antes primeiro se assentar para escutar. Mas há uma geração em nosso meio, e a Bíblia está sendo pregada aqui para nós hoje, que não gosta mais de assentar para ouvir, mas quer se levantar para falar. Não gosta de assentar para ser repreendido, mas quer se levantar para repreender. Aleluia! O céu está dizendo para nós aqui hoje: ministério não tem como pular etapa. Primeiro se assenta, depois levanta. Primeiro ouve, depois fala. Meu Deus da glória! Glória a Deus. Aí passa-se o tempo, a história vai dizer, não é a Bíblia, que no ano 70 depois de Cristo, João, o apóstolo, ele vai assumir o ministério pastoral em Éfeso. E dentre esse ministério pastoral está inserido aqui as 7 igrejas que estão aqui no Apocalipse. Mas enquanto João pastoreia em Éfeso, quem impera o Império Romano é o homem por nome Nero. E a Bíblia diz que nesse tempo a igreja já passava por perseguição, mas Nero vai morrer. Domiciano agora começa a imperar. Aí o texto vai dizer na história bíblica que essa perseguição ela vai aumentar. Se com Nero já estava difícil, no tempo de Domiciano ficou pior. A Bíblia diz, irmãos, melhor dizer, a história diz que esse homem era um homem cruel. Ele era um homem terrível. Aqueles que não queriam o adorar, porque ele se intitulou como Deus, era lançado na cova dos leões para ser devorados. Eles eram mortos, crucificados. Domiciano não tinha piedade, não tinha amor por ninguém. Nesse tempo, todos os apóstolos já tinham morrido. João era o único apóstolo que ainda estava vivo. E a Bíblia vai dizer que João, nesse tempo, ele já estava avançado em idade. Mas mesmo avançado em idade, ele permaneceu fiel ao Jesus que o chamou. Porque o tempo pode ter mudado, o tempo pode ter passado, mas João permanece o mesmo. E Domiciano vai ter uma estratégia. Já que nós não podemos parar esse povo, agora eu vou tocar no líder. Porque na mente fraca dele, ele está dizendo: eu tocando no líder, eu paro a igreja. Mas o que Domiciano não sabe é que esta igreja, ela está debaixo de uma promessa. E essa promessa está lá em Mateus. Uma certa vez Jesus chega com seus discípulos a um lugar por nome Cesareia de Filipe. Quando ele se encontra com os discípulos, eles vão começar a questionar os discípulos: quem melhor dizer, quem os homens dizem que eu sou? Uns vão dizer João, outros vão dizer Jeremias, ou outros profetas. Mas agora a pergunta de Jesus é: e você? Quem diz que eu sou? Aí Pedro se levanta: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, ele olha para ele e a fala é: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E você quer saber mais uma coisa? Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não. Se você está se entendendo isso aqui, não tinha dado glória, porque sabe o que Jesus está gritando aqui? Quem ataca aqui não é o inferno, quem ataca aqui é a igreja. Porque porta não é sistema de ataque, porta é sistema de defesa. Mas sabe o que o céu vai dizer? Se o inferno não sair da frente hoje, meu Deus da glória, a igreja rosa de Sharon
vai passar por cima, porque é um Deus maior que Domiciano que opera aqui neste. Eu estou pregando, eu sei que tem alguém que me ouve. Eu sei que a minha voz não está limitada somente aqui no tempo. Mas se não parar de perseguir a igreja dele, o dono da igreja vai de encontro. Porque essa igreja que não foi homem que abriu, essa igreja que foi Deus que... A história fala que ele vai agora exilar João em uma ilha por nome Patmos. Essa ilha era um lugar terrível. Segundo a história bíblica, só eram levados para lá aqueles que ofereciam perigo ao império de Roma. Logo, a primeira coisa que dá para nós entender, se João foi levado para lá, é porque ele oferecia perigo. Alguém já está entendendo? Se eu vou pregar aqui, eu sei, eu vou pregar mesmo, só dando gastou assim, mas eu vou dar lugar para Jesus aqui hoje. Cheguei com a minha perna no vento, por isso que eu subi. Eu estava tentando apoiar a perna direita no chão, mas agora eu estou sentindo vontade de marchar. Eu estou no meio dos pentecostais aqui hoje. E o pentecostal, ele dá choque. O pentecostal tem fogo. Ele é levado para lá, meu irmão. Mas qual a intenção? Calar João. Afastar João da igreja. Mas o que eu disse, ele não sabe, mas Deus sabe. Que pode até afastar ele da igreja. Mas eu quero ver afastar João de Deus. De Deus! De Deus! De Deus! De Deus! De Deus! Fala com alguém na boca. Alguém pode até arrancar o microfone da tua mão. Pode até te arrancar do carro. Pode até te expulsar. Mas eu quero ver. Se tem voz que crê, levante a mão e glorifique. Meu Deus da glória! Com Deus ninguém arranca da igreja. Pode fechar as portas, mas eu quero ver arrancar Deus. Aleluia! Aí nesse cenário, nesse lugar improvável, a Bíblia diz, irmãos, que ele vai ser arrebatado em espírito. Glória a Jesus! Eu gosto disso porque ele está numa prisão. E Meu prisão Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mas no capítulo 4 do Apocalipse, verso 1, está escrito que Deus abriu uma porta no céu para João. E a palavra João vem. A porta da terra está lacrada, mas Deus abriu uma porta lá em cima no céu. E qual a palavra? Vem. Sai daí e vem. Aí o texto vai dizer que ele vai ser arrebatado em quê? Em espírito. O físico de João está preso. Meu Deus! Mas o espírito de João Meu Deus! está ligado com Deus do céu. Glória a Deus! Mas eu tenho que liberar, gente. Tem muita gente que eu posso falar que o físico está livre, mas o espírito já se encontra preso. Mas eu prego Jesus nesta noite, que Ele gritou: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Sempre que nós não vamos sair da forma que entramos aqui nesta noite. Aleluia! Revelar esta profecia. E a palavra daquele a quem revela é: João, aquilo que você vê, escreve. Eu vou devagar aqui para os irmãos entenderem. É aquilo que você vê, escreve. Não é aquilo que ele pensa que tem que ser escrito. É É forte, aquilo que papai. ele está vendo. Porque aqui é revelação. E se é revelação, não pode misturar com imaginação. E ele vai começar a dar uma característica daquele que chamou ele para o céu. João disse que ele tem voz de trombeta. Meu Deus! João disse que o cabelo dele é branco como a neve. João disse que na coxa dele está escrito Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas agora aquele que chamou ele para revelar o negócio, João vai ver que ele caminha
no meio dos candelabros. E candelabro aqui no texto é as igrejas. Ele caminha, e o texto fala que os olhos daquele que caminha é como chama de fogo. Ele caminha entre a igreja, e se o olho é chama de fogo, a ideia que dá é: ele vê tudo, ele contempla tudo. Mas o texto fala que as 7 estrelas estavam à destra de Deus. E o que é as estrelas? Os pastores da igreja. E destra aqui fala de mão direita, de controle. Os pastores estão no controle dele. E é por isso que ele manda 7 cartas para alguém que está lá embaixo da igreja entender que ele não perdeu o controle. Aí alguém vai dizer que essas 7 igrejas representam a era das igrejas aqui na terra. Já que já foi pregado sobre as igrejas, eu quero pregar sobre a igreja que eu fui chamado para pregar aqui em Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que está inserida em um lugar que tem riqueza. Pois a cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica e conhecida por ter fábricas de roupas, porque lá eles produziam uma lã chamada lã negra. E não bastando isso, lá era o centro brancário, e lá também era um lugar que era feito colírio para os olhos. Mas agora, quando Jesus se apresenta para a igreja, algo me chamou a atenção. A igreja está no lugar que tem riqueza, mas quando ele olha para a igreja, a palavra dele é pobre. A igreja está em lugar que faz roupas, mas quando ele olha para a igreja, está nua. A igreja é inserida em lugar que é feito colírios para os olhos, mas o diagnóstico da igreja é: está cega. Como assim? Estou inserido em um lugar que não combina com a minha realidade. Então o problema aqui não é o lugar, o problema aqui é os membros da igreja. Aí Jesus escreve a carta, e essa carta tem direção, e é escrita por quem? Por João, para quem? Para o anjo da igreja. O anjo aqui representa a autoridade máxima da terra. O que mais me chama a atenção é que João viu o que ninguém via, mas só quem podia falar era a liderança. Porque a carta primeiro foi colocada na mão de quem? Da liderança. E essa carta aqui é de quê? Repreensão. Aí você entende o que Deus está falando aqui? Que a primeira repreensão não foi para os liderados. A primeira repreensão é para quem liderava. Porque quem está na frente tem que tomar conta da igreja. Aí o que Jesus está vendo na igreja? Que ela não é fria, não é quente, mas é morna. Aí você entende porque que a carta foi para o líder? Porque se a igreja se tornou uma igreja morna, é porque alguém que estava na frente está olhando e não fez nada. Jesus, todas as vezes que ele fala de uma forma que aqueles que estão ouvindo possam entender. A cidade de Laodiceia é rica, tem dinheiro, tem, mas tinha um problema lá. Eles não tinham água própria, eles dependiam de água de outra cidade. A água que vinha de Colosso e de Herápolis, eles vão dizer que essa se misturava no cano, porque a de Colossos, de Herápolis era quente e a de Colosso era fria. Mas quando misturava, quando chegava em Laodiceia, o que era para chegar crente e o que era para chegar frio, chegava bom. É por isso que Laodiceia ganhou o apelido de uma cidade que não tem água própria. Tem riqueza, mas não tem água. Porque a água morna de Laodiceia causa vômito em quem bebe ela. Porque a água vinha misturada.
entenderás que tinha. E essa mistura causava mal-estar e vômito a quem bebia. Aí o céu está olhando para Laodiceia e está dizendo: Laodiceia, sabe essa água daí que causa vômito? Vocês não estão diferentes dela. Quando eu olho para vocês, a minha vontade é vomitar, lançar fora. E quando é que alguém vomita? Quando aquilo que está dentro está fazendo mal. Verdade. A igreja de Laodiceia tinha mistura. Meu Deus! A igreja de Laodiceia estava misturada. E mistura é um perigo. Você lembra lá do Êxodo, capítulo 12, versículo 38? Israel subiu com uma mistura do deserto. Qual que foi o resultado? Rebelião, contenda, rebeldia. Porque esse povo contendeu, rebelde, que não respeita ninguém, tem mistura. Verdade. Até saiu do Egito, mas o Egito ainda está impregnado. Mistura. Mistura. Deus está a ponto de lançar fora. Verdade. Mas essa carta aqui é profética, gente. Porque a palavra daquele que pior, eu sei as tuas obras. E aqui é: eu te conheço. Eu sei quem vocês é. Que é isso, Júnior? Deus sabe o que nós fazemos no culto. Verdade. Mas também sabe o que fazemos no secreto. Deus sabe o que acontece dentro da igreja, mas também sabe o que acontece nos bastidores da igreja. Você acha que Deus não sabe? Aquilo que está sendo camuflado nos bastidores da igreja. Vai. Porque é uma geração, infelizmente, eu tenho liberdade de líder, que prefere camuflar do que disciplinar. Mas a palavra eu sei. Eu estou vendo. Eu sei de tudo. Eu sei que vocês é dentro da igreja, mas também sei que vocês é fora da igreja. Pode fazer cara de choro, cara feia, mas eu vou pregar. Sentei para escutar outra pregação, agora vai me escutar em nome de Jesus. Meu Deus da glória! Daqui a pouco vai terminar, ela vai dormir em casa. Jesus, ele sabe. E esse conhecer aqui fala de íntimo, de oculto, de profundo. Jesus sabe o que sai da minha e da sua boca. Meu Deus do Mas céu! também sabe aquilo que carrega o meio do seu coração. Porque tem uma gente aí que eu tenho que falar, que está com você só pela boca, mas o coração está te amaldiçoando. Mas a capa dos falsos vai cair. Abriu a caixa, papai! Toda a igreja está na casa. É forte! E aonde tem a verdade, a mentira não prevalece. Você crê nisso? Aleluia! Você crê? Eu conheço. Eu conheço. Olha a palavra daquele que conhece. Quem dera se fosse frio ou quente. Essa expressão morna aqui fala de meio termo. Fala de alguém que está em cima do muro. Em cima do muro, você sabe que é perigoso, né? Você lembra lá de Josué? A primeira coisa a cair foi as muralhas. Mas Raabe está em cima do muro, mas ela é boba. Raabe sabe que o muro vai cair em qualquer momento. O que é Raabe faz? Eu vou pular para dentro. Vai pular para dentro, vai ficar em cima do muro. Vai se chegar mais, ela vai ficar em cima do muro. Vai ter comunhão com Deus, ela vai ficar em cima do muro. Vai começar a congregar com força. Jesus, ele está gritando, é tempo de sair. Estou sentindo a graça de Deus. Eu estou sentindo. Meu Deus do céu! Eu estou sentindo que o céu acabou de se abrir aqui nessa casa e o muro vai começar a cair. A verdade vai aparecer.
Como dizes que é rica a Laodiceia? Como dizes que para ti não falta nada? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Laodiceia, na sua arrogância, pensava que estava tudo bem. Laodiceia, na sua arrogância, pensava que estava tranquilo. Porque no pensamento deles, eu estou numa cidade que tem dinheiro. Eu estou numa cidade que não falta nada. Nós estamos sendo abençoados na mente deles. Não falta nada. Deus está no negócio. Sabe o que eu aprendi aqui? Que nem tudo aquilo que vem é bênção de Deus. Verdade. Tem pessoas que está sendo multiplicada pelo inimigo. E está pensando que está sendo abençoado. Está amaldiçoado. Porque bênção de Deus não me afasta dele. Esse negócio não dá para mim. Por causa da bênção de Deus está errado. Que bênção é essa que vem de Deus que me impede de ter comunhão com Ele? Mas por que Laodiceia não consegue enxergar? Está escrito, porque está cega. E o pecado de Laodiceia, irmãos, não é idolatria. Não é doutrina dos nicolaítas de Balaão, não. O pecado deles são a arrogância, a prepotência, o orgulho. Eles batem no peito e gritam: não precisamos de nada. Conhece alguém assim? Que bate no peito e grita: tudo ok, está favorável. Porque está ganhando dinheiro, está conquistando na terra. Aí alguém grita: tá ok, é Deus que está me abençoando. Mas não, eles estavam cegos. E essa cegueira aqui é a pior, que é causada pelo orgulho. Porque a cegueira que é causada pelo orgulho, ela não me impede de ver o que está no irmão. Ao contrário, ela me impede de ver aquilo que está em mim. Não é cegueira estereótica, é cegueira interna. Eles conseguem olhar para Éfeso, Filadélfia, Sardes, Pérgamo e Tiatira, mas não conseguem olhar para dentro deles. Mas aquele que falou: sei as tuas obras, sabe de tudo. Ele, a Bíblia diz que ele sonda pensamento, ele sonda o coração. Ele sabe o que o Júlio está pensando aqui agora. Ele sabe o que a igreja está desejando aí agora. Ele sonda. Ele nos conhece por dentro. Mas agora aquele que apresenta a faca, o problema, ele vai apresentar a solução. E qual é a solução? Compre de mim ouro provado do fogo. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia tem que entender que a verdadeira riqueza não é coisas. A verdadeira riqueza É o céu. é a presença. É, papai. Glória. Não sei qual é a sua busca aqui hoje. Não sei se é chave de carro, chave de casa. Eu tenho um conselho para te dar. Não tem. Mas se quer presença de Deus, Jesus está na casa. Compre de mim ouro provado no fogo e verdes branca. Mas para quê? Para que a tua nudez não apareça. Por enquanto, minha pastora Du estava em oculto. Mas aquele que escreveu, mandou João escrever, está gritando: compra logo, senão eu vou fazer que a nudez apareça. Compra logo, senão aquilo que está em trevas eu vou trazer para a luz. Ele não quer expor Laodiceia. Ao contrário, ele quer tampar
perdoar, lavar, purificar. Compre o colírio dele, porque a verdadeira visão só quem pode dar é ele. Eu sei que é difícil adorar, porque eu fui confrontado lá em casa também. Nós pregadores estamos super santos, não. Antes de Jesus confrontar, você pode ter certeza, irmão, que ele me moeu, me amassou em casa. Porque esse negócio de gente que só tira daqui para os outros está errado. A palavra, antes Deus permitir nós tirarmos para os outros, ela vai arrancar de nós primeiro. Compre o colírio. Jesus quer dar visão para onde serve. Jesus ele quer arrancar a cegueira. Aí ele diz mais: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser zeloso e se arrepende. Embora Jesus está exortando, mas a exortação aqui é porque ele ama. É porque ele ama a sua igreja. Porque é diferente da exortação que vem de homem. A exortação de Jesus é diferente. Porque o homem natural, quando exorta, ele fere. Verdade. Mas o homem inspirado por Deus, em vez de ferir, ele cura a ferida. Mas tem um negócio: ser zeloso e se arrepender. E a palavra arrepender aqui é o que? Voltar. A queixa não é que Laodiceia deixou de ser igreja. A queixa não é que os membros deixaram de frequentar os cultos. A queixa de Jesus é: vocês estão todo dia no culto, mas eu quero que vocês voltem. Tem como? Tem. Você lembra do culto de Isaías? Que Deus repreende, não importa. O culto que tinha sacrifício, adoração, levantar de mão, glória a Deus. Mas quando o povo orava, Isaías falou que Deus tampava os ouvidos. Porque havia sangue, maldade no coração deles. Eles estavam adorando com a boca, mas o coração está cheio de maldade. Estava longe. Eles estavam adorando, falando sobre perdão, mas o coração cheio de mágoa. Jesus aqui, ele está gritando para nós, começando por mim aqui hoje. Chega de falar aquilo que você não faz, de pregar aquilo que você não é, de cobrar aquilo que você não faz. Para de pregar arrependimento, porque quem precisa arrepender é você. Para de pregar sobre o amor, você nem suporta a irmã que está do teu lado. Seja espia do irmão para o teu lado de frente. Vai quer pregar sobre amor. Passa na rua e nem Pai do Senhor dá, e cada Pai do Senhor que dê. É isso para que fingir que não vive. Mas com a cegueira Deus tem colhido aqui hoje. E a palavra daquele que ama é: eis que estou à porta e bato. Irmãos, Laodiceia está sem a presença, mas a presença está batendo na porta e está gritando: eu quero entrar. E se abrir, ele vai entrar, vai ter comunhão de novo, vai ter visões de novo, vai pregar de novo, vai cantar de novo, porque aonde ele entra, a mas ele está batendo na porta. E só bate na porta para entrar se está do lado de fora. O negócio aqui é Laodiceia despertar e perceber que Jesus já esteve, mas não está mais do lado de dentro dela. Aqui é autoexame, não é o Júnior examinar a igreja, é o Júnior examinar a igreja.
não é a pastora Du, essa não dá a igreja, essa não dá ela mesma. Será que eu prego a palavra dele, eu canto louvor para ele, mas será que ele mora na minha casa? Será que aquilo que eu prego condiz com aquilo que eu vivo? Ele está batendo na porta. E a palavra daquele que bate é: eu quero entrar, eu quero morar aí de novo. Não adianta procurar refúgio em outro lugar, porque o seu refúgio é a presença dele. Não adianta buscar na cachaça, no cigarro, na maconha, na cocaína, porque o único que pode preencher é a presença do Espírito Santo. Mas ele não quer entrar. Ele quer entrar. E o Espírito gritou em meu coração que agora fala lá com o meu povo que eu quero ter relacionamento de novo. Eu quero ter intimidade de novo. Sabe, minha filha? Sabe, meu filho? Aquela oração que você orava e não consegue orar mais. Jesus, ele quer te dar de novo. Aquelas revelações da palavra que você tinha, mas hoje por falta de presença não tem mais. Jesus quer entrar de novo. Sabe quando você cantava, o céu se abria e agora está difícil? Jesus quer entrar de novo. Porque o homem pode até abrir mão, mas o Deus da igreja não abre mão da igreja. Verdade. Mas a palavra deixa eu entrar. E se estou pregando aqui para alguém que tem alguém em casa que está sem a presença, você crê que através da sua vida Jesus vai entrar lá de novo? Você crê, esposa? Você crê, marido, que através da sua vida Jesus ele vai entrar e vai... Estou sentindo a presença dele. Posso contar um breve testemunho para nós finalizar? Eu sei o que é não ter ele na vida. Eu sei o que é pregar assim. Uma certa feita Jesus começou a me usar. Já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. E eu empolguei. Sabe aqueles elogios que em vez de ser uma bênção, te faz mal? O varão, em vez de ficar cheio, começou a ficar inchado. Aí não tinha pregador mais, só ele que pregava. E tinha uma palavra que eu pregava, até hoje eu não tive coragem de pregar de novo, que era Levítico 6, versículo 13: o fogo poderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Essa mensagem, irmãos, agora é para a glória de Deus, mas naquele tempo era para a glória minha mesmo. Eu achava que era eu que fazia, porque toda vez que eu pregava, o negócio movimentava. Mas um belo dia, uma igreja lotada, igreja pentecostal de ideal, missionários, da última hora, irmão, gritei, pulei, rodei, e a igreja, desse jeito, passava nem o pé. E o arrogante, ele é terrível. Aquele que não se humilha é terrível. Mas uma coisa eu tenho certeza, que aquele que não se humilha, ele acaba sendo humilhado. Preguei. Aí fui inventar de orar para os outros. Nem orar em casa dava, nem para minha família, quero orar para os outros lá na rua. Orei, nada. Bati o braço no vaso de flor que estava atrás de mim. Na hora o vaso quebrou no seu cara. A água escorreu, eu olhei, mantive a postura de Jesus, gritou, olha de novo. Sabe qual é a palavra de Deus? Você está assim, igual esse vaso. Está rachado, não tem água mais. E agora? Fulano chamou para pregar? Não posso. Não posso. Aí a pergunta é: eu tinha duas opções. Continuava. E Deus está dando uma opção para alguém que vai continuar ou vai dar um tempo. Ou vai parar um pouco para refletir, não na vida dos outros, mas na sua própria vida. 3 anos, a oração era funcional de Deus tenha misericórdia. 3 meses, perdoa, está dizendo, Deus tenha misericórdia. Sabe aquela oração que você ora no
passa, nem invento mais. Deus me fez passar por isso 3 meses. Eu fui impedido de fazer aquilo que eu mais gosto, que é pregar a palavra de Deus. E convite vinha. Não posso. Jesus está falando para alguém aqui, é tempo de falar, não posso. Agora, cara. Porque primeiro Jesus tem que entrar de novo. Jesus tem que fazer morada de novo. Mas eu tenho um conselho de Deus para alguém aqui hoje. Se você abrir a boca, o negócio vai começar a fluir de novo. Meu Deus. E ele acaba dizendo: quem tem ouça o meu Espírito, diz as igrejas. Fica de pé que eu quero orar pela sua vida. Aquele que sente a necessidade da presença dele, vem aqui à frente. Eu sou o primeiro a estar aqui.